Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vitor Pinho, técnico master da MUP Color e especialista em colorimetria. E hoje eu vim aqui para falar para vocês e dar algumas dicas sobre fundo de clareamento e suas neutralizações. É muito importante todas as vezes que nós formos fazer um trabalho que envolve transformação de cor e entenda limpeza de cor ou mechas, que nós consigamos atingir um fundo de clareamento equivalente à altura de tom da cor desejada. E para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta muito importante, que é a tabela de fundo de clareamento. Para utilizar essa ferramenta, nós precisamos entender que sempre que eu for fazer uma cor onde vai envolver um clareamento, eu preciso relacionar a altura de tom do cabelo com o fundo de clareamento da cor desejada. Então, o que nós precisamos entender? Todas as vezes que eu for fazer um cabelo com altura de tom 10, eu preciso atingir um fundo de clareamento equivalente a essa altura de tom. No caso do 10, é o amarelo claro. Se for 9, o fundo de clareamento equivalente é o amarelo. Se for o 8, o fundo de clareamento equivalente é o amarelo laranja ou amarelo alaranjado. No 7, o fundo de clareamento é o laranja. No 6, o fundo de clareamento é o vermelho alaranjado ou vermelho laranja. E para o 5, o fundo de clareamento é o vermelho. Todas as vezes que eu for fazer uma transformação de cor, esta tabela é uma excelente ferramenta auxiliar para que eu consiga direcionar a cor de forma perfeita. Entendam que sempre que eu for criar uma cor e não tiver o fundo de clareamento equivalente à altura de tom da cor desejada, significa que ou essa cor pode ficar mais escura do que o tom desejado, ou essa cor pode ficar mais clara do que o tom desejado, criando assim um envelhecimento ou um esvaecimento dessa cor de forma mais acelerada. Então é isso que a gente precisa entender e essa vai ser uma grande ferramenta de auxílio para o nosso dia a dia. E a partir das informações da tabela de fundo de clareamento, nós vamos descobrir quais são as colorações imprescindíveis para nós termos dentro do salão na hora de fazer um trabalho de neutralização de fundo de clareamento. E essas são as informações que nós vamos utilizar e nós vamos conhecer as cores neutralizantes de cada fundo de clareamento. É importante entender que no momento da neutralização não existe um tempo de pausa específico. Todas as vezes que eu for fazer uma neutralização, o seu tempo de pausa é visual. Porém, eu sempre recomendo que a diluição da coloração em função tonalizante em 6 volumes e diluição 1/2 vai auxiliar no momento da neutralização, reduzindo o risco de alteração dos fios naturais. Vamos conhecer essas cores? Quando eu estiver em uma altura de tom 10, que tem o seu fundo de clareamento amarelo claro, a coloração que eu vou escolher é o 10.12, porque ele é o representante do violeta em altura de tom 10. Sempre que eu precisar neutralizar uma cor, eu preciso ver qual é a cor complementar para essa neutralização. Uma outra cor que também pode ser auxiliar nesse caso é o 10.1, uma vez que o fundo de clareamento amarelo claro do 10 é muito clarinho, então o 10.1 tem o suficiente também para criar uma neutralização. Lembrando que a neutralização é tempo de pausa visual. Quando estivermos em uma altura de tom 9, que tem o fundo de clareamento amarelo, eu preciso buscar o representante do neutralizante do amarelo na minha cartela de mechas. Então, o neutralizante do amarelo eu sei que é o violeta e o representante desse neutralizante na minha cartela de mechas é o 9.2. que é o violeta representando o 9 na cartela de mechas. Uma outra cor que também pode servir como auxiliar seria, no caso, o 9.12 na ausência do 9.2. Mas atenção, o 9.12 tem uma concentração um pouco maior de cinza, então ele só vai substituir na ausência do 9.2. A cor correta seria mesmo o 9.2. Já na altura de tom 8, nós temos uma situação totalmente especial. Por quê? A altura de tom 8 traz o fundo de clareamento amarelo laranja ou amarelo alaranjado. E nós sempre dizemos que nesse momento a neutralização dessa cor é uma neutralização composta. Por quê? Eu preciso encontrar o representante em altura de tom 8 que neutraliza amarelo e o representante em altura de tom 8 que neutraliza o laranja. Nesse caso, quem neutraliza o amarelo é o violeta e o seu representante na cartela é o 8.2. mas eu preciso também neutralizar o laranja. E o representante que neutraliza o laranja em altura de tom 8 é o 8.1. Então temos uma neutralização composta com duas cores juntas, 8.2
mais 8.1. Agora, na altura de tom 7, nós temos o fundo de clareamento laranja. E esse fundo de clareamento é muito comum quando nós vamos construir os tons cobres e dourados que estão tão na moda. Mas para a sua neutralização, eu preciso encontrar o representante do tom que neutraliza o laranja. Se eu olhar para a estrela de Oswald, quem neutraliza o laranja é o azul. Mas o representante do azul dentro da cartela de mechas é o cinza. E o cinza, em altura de tom 7, seria o 7.1 para a neutralização do tom laranja. E na altura de tom 6, que tem o seu fundo de clareamento laranja vermelho ou laranja avermelhado, também precisa de uma neutralização composta. Por quê? Eu preciso neutralizar o laranja e preciso esfriar o vermelho. Nesse caso, eu vou ter que utilizar duas cores. Quem neutraliza o laranja seria o representante do azul na cartela de mechas, que nós já sabemos que é o cinza. Então eu usarei o 6.1. Por se tratar de uma neutralização composta, ainda falta o vermelho para ser neutralizado. Nesse caso, eu vou recorrer ao mix, que é o /99. Então essa neutralização é feita de forma composta pelas cores 6.1 mais /99. E para finalizar, agora nós vamos falar do 5, que tem o seu fundo de clareamento vermelho e a partir do 5 começa a haver uma particularidade na hora da neutralização, porque na maioria dos casos nós não estamos trabalhando com neutralização e sim com correção de cor, como vai se repetir no 5, no 4, no 3 e no 1. Nesse caso, nós vamos utilizar a altura de tom da cor desejada adicionado ao mix /99. Todos eles terão o suficiente de cor mais ajuste com o mix verde para poder criar um equilíbrio da cor e fazer a sua neutralização ou correção. Lembrando que essas são as cores que nós encontramos na cartela de Mupicolor e são as cores imprescindíveis para ter dentro do salão para poder criar essas neutralizações. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica, um grande beijo e até a próxima!